Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Disse-lhe Jesus, Pedro, segue a mim, pois há muita gente que não sabe do amor de Deus, nem do seu perdão, nem de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Disse Pedro, sim, seguiu a Jesus, deixou suas redes e tomou a sua cruz. Lhes falou de Deus e do seu perdão, e de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Com essas palavras, que são lema deste quinto domingo da Páscoa, 2 de maio de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de confissão luterana Feitoria. Ao pedido, a pergunta de Jesus, para onde vais? Como saber, se não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus responde: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Neste período pós-Páscoa, seguimos meditando a respeito da mensagem da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que não é apenas um acontecimento que se deu 2000 anos atrás, pouco mais, pouco menos, lá na Judeia, em Israel, mas é um acontecimento que transformou o mundo todo, a história da humanidade, e assim transforma também a história e a vida de cada um de nós. Jesus se declara em outras passagens, se apresenta como bom pastor, como luz do mundo, como a porta, como a videira verdadeira, vai falar o evangelho indicado para o domingo, e aqui no lema da semana, então ele se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida, fora de quem ninguém vem ao Pai. E nós realizamos estes momentos de gravação, de oração, louvor e meditação em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho, caminho, verdade e vida, e em nome do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Leio Atos 8, 26 a 40, a epístola indicada para este quinto domingo da Páscoa, onde assim lemos e ouvimos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes,
o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? E então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Até aqui a palavra de Deus. Queridos irmãos, caras irmãs, temos aqui diante de nós uma belíssima passagem que descreve como pouco a pouco o Evangelho vai sendo pregado e vai rompendo muros e barreiras que separam o povo judeu de outros povos, e onde aos poucos esse Evangelho anunciado primeiramente aos judeus em Israel agora vai sendo anunciado também a outras pessoas. E temos aqui a afirmação inicial de que um anjo do Senhor falou a Filipe. O livro do qual acabei de ler, ele é conhecido nas nossas Bíblias e assim também nas nossas comunidades como sendo o livro dos Atos dos Apóstolos. Alguns já disseram, e penso que com uma grande dose de razão, que talvez o nome mais correto deste livro não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo. Afinal de contas, o sujeito, aquele que está em ação, que opera no livro dos Atos, em primeiro lugar, não são os apóstolos, mas é de fato o Espírito Santo que opera, que age por meio e através dos seus servos, os discípulos de Jesus Cristo. Temos algumas passagens onde isso aparece de uma forma mais explícita, em outras menos, mas sempre de novo percebemos como o sujeito daquilo que acontece e que conduz a missão que leva o Evangelho de Jesus Cristo adiante. O sujeito dessa missão não são os apóstolos, mas é o próprio Deus por meio do seu Espírito. E aqui nos é dito que um anjo do Senhor falou a Filipe. Temos, portanto, aqui uma forma implícita, indireta, de fazer referência a esse sujeito que é o Espírito Santo. Não é Filipe, não é uma pessoa, mas é o próprio Deus que fala a Filipe e que lhe dá agora uma ordem. Filipe é um sujeito
interessante e um personagem interessante que aparece no livro dos Atos dos Apóstolos com um pouco mais de frequência do que outros personagens. Ele faz parte daquele grupo de 7 diáconos que foram escolhidos nos primórdios da igreja. Interessantemente, os diáconos que foram escolhidos para coordenar o trabalho diaconal de serviço, de cuidado às pessoas carentes dentro da igreja, esses diáconos não se restringiram a esse trabalho diaconal, mas serviram também com a palavra, a começar por Estevão, o primeiro mártir, mas seguindo também por Filipe, que lá em Atos 6 é incumbido da tarefa de participar da organização do serviço de cuidado às viúvas pobres, mas aqui aparece como um personagem, como instrumento de Deus na pregação do Evangelho. Dispõe-te, vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. O anjo do Senhor dá uma ordem a Filipe, que ele vá até determinado lugar, e diz explicitamente, expressamente, que este lugar está deserto. Tivesse um de nós, quem sabe, recebido essa ordem, talvez nós poderíamos retrucar e perguntar, mas e agora, Senhor? O que eu faço com essa ordem? O que eu é para ir fazer naquele caminho que está deserto? Aqui não é dito isto, mas é dito que ele simplesmente se levantou e foi. Mais ou menos assim como fez Abraão lá em Gênesis 22, quando recebeu a ordem de pegar o seu filho Isaque e ir ao lugar determinado por Deus e sacrificar o seu filho a Deus. O Filipe, ele não recebe uma ordem tão dura, tão drástica como recebeu Abraão, mas ele também recebe uma ordem, no mínimo, estranha, e mesmo assim, tal qual Abraão, não questiona, mas simplesmente cumpre a ordem e se vai para o lugar determinado por Deus. E diz agora que ali ele encontra um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, o qual era superintendente de todo o tesouro da rainha do seu país, que viera adorar em Jerusalém. Essa referência ao etíope é uma referência que eu acho muito interessante e que me é muito simpática. Afinal de contas, aqui de certa maneira se unem vários fios que estão espalhados pela história da Bíblia, começando em parte, talvez poderíamos dizer já no Antigo Testamento, seguindo pelo Novo Testamento e chegando até os nossos dias. Afinal de contas, hoje em dia, sabe-se que na Etiópia existem pessoas que se declaram judeus e que têm como tais sido reconhecidos pelo Estado de Israel, embora não façam parte das 2 linhagens mais conhecidas do judaísmo, né? Pelo menos as linhagens da Europa e do norte da África e do Oriente Médio, talvez são então 3 ou 4 linhagens. Aqui temos no presente um grupo lá na Etiópia que se declara judeu, que está assim um pouco à margem do que foi a história do judaísmo que nos é conhecida nos últimos 2000 anos. Na Etiópia, além disso, se encontra uma das mais antigas igrejas cristãs, que remete no mínimo até o século IV da era cristã e, por que não, talvez, quem sabe, até mesmo a esse homem do qual fala a nossa história. É uma das chamadas igrejas orientais. A igreja oriental etíope é, como disse, uma das igrejas cristãs mais antigas do cristianismo, com ritos e tradições para nós até talvez um pouco curiosas, quem sabe até um pouco estranhas, mas que sim, confessam o nome de Jesus Cristo e a fé no Trino Deus. E além disso,
o etíope, ele remete à Etiópia atual, onde no século XXI se encontra a maior igreja luterana do mundo. E agora esse etíope, que na sua condição de eunuco provavelmente não podia ser um judeu na plena acepção da palavra, mas que era um temente a Deus, que tinha lá a sua simpatia, a sua admiração pela fé no Deus professado pelos judeus. Ele tinha estado em Jerusalém, lá havia comprado um rolo do livro do profeta Isaías, algo certamente caríssimo e para um não-judeu talvez nem tão fácil de realizar. Ele vai agora voltando para casa no seu carro, na sua carruagem, e o Espírito, o sujeito da ação, ordena a Filipe que se aproxime do carro, e então se inicia essa conversa entre Filipe e o eunuco. Filipe pergunta se o eunuco está entendendo o que está lendo. Afinal de contas, Filipe ouve a leitura, já que ela provavelmente ocorria em voz alta. O eunuco, na sua sinceridade, ele declara que não está em condições de entender plenamente o texto, se não receber uma explicação adequada, ao que então Filipe é convidado a se sentar junto a ele e passa a lhe explicar a passagem que vem lá do livro do profeta Isaías. Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Jesus, depois da sua ressurreição, antes de voltar ao Pai, ele deu aos seus seguidores aquela assim chamada grande comissão e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Temos, portanto, os dois elementos ali em Mateus 28 que descrevem de que forma se dá o discipulado, o seguimento a Jesus Cristo, por meio do batismo e por meio do ensino, do aprendizado a respeito daquilo que Jesus ensinou. Aqui nós temos igualmente os dois elementos, na sequência invertida. Aqui o livro de Atos fala primeiro do ensino, da explicação que Filipe dá a partir de Isaías e que aponta para Jesus, e que daí num segundo momento culmina no batismo deste eunuco. Acontecido isso, Filipe é arrebatado e é levado para essa localidade chamada Azoto, e o eunuco segue o seu caminho cheio de júbilo até que ele em algum momento chegou de volta a seu país. Temos aqui, portanto, uma descrição de uma etapa nesse processo de divulgação do Evangelho até os confins da terra. Essa divulgação do Evangelho que faz uso de pessoas, mas que não é dirigida por pessoas, mas sim dirigida pelo próprio Deus, o Espírito Santo, que se utiliza de pessoas, não só dos apóstolos, mas também de outras pessoas, aqui no caso do diácono Filipe, dessa missão que faz o uso dos dois elementos ordenados por Cristo, o ensino e o batismo, e que então aponta para essa grande comissão, da qual também nós somos herdeiros e que também nos foi concedida. Queremos, portanto, já nesses dias que se aproximam de Pentecostes, nos apropriar também dessa mensagem e ser agradecidos por podermos ser pessoas batizadas, por podermos conhecer a mensagem de Cristo e por podermos também nós termos essa nobre tarefa de sermos integrantes do grupo de pessoas que levam adiante o Evangelho de Cristo por meio do batismo e do ensino. E a paz de Deus, que sai de todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Jesus deu aos seus discípulos a grande comissão e de fazer discípulos de todas as nações. E sabemos, o primeiro discípulo de Jesus, chamado por ele, foi o Simão, também conhecido como Pedro. Sobre o Pedro, cantei as 2 primeiras estrofes do hino Pedro, 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 584 do livro de canto da ESLB. E vou agora cantar a terceira estrofe, fala exatamente disso, que assim como Pedro atendeu o chamado de Jesus Cristo, também nós somos convidados a atender esse chamado e esse envio do nosso Senhor. Vamos nós também falar de Jesus, convidar os outros a andar na sua luz. Como pescadores vamos arriscar, retimar adentro o Evangelho a anunciar. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, que hoje em diante Pedro vou te ensinar. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela mensagem da salvação em Teu Filho Jesus Cristo, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, para que nós, na vida e na morte, lhe pertençamos, sejamos seus discípulos e discípulas, seguidores, ovelhas do seu rebanho. Obrigado, Senhor, por essa história de Filipe e do eunuco que conta esta uma etapa neste processo de difusão, de divulgação do Evangelho, que no livro de Atos vai agora aos poucos rompendo barreiras étnicas, culturais e outras que dividem e separam o povo de Israel dos outros povos da terra. Obrigado, Senhor, que ainda hoje chama as pessoas, nos chamaste a cada um de nós a te pertencermos pelo batismo, nos chamaste a fazermos parte do corpo de Cristo, a sermos ensinados a respeito daquilo que Cristo mesmo nos ensinou e a sermos instrumentos para também ensinarmos uns aos outros. Permite, Senhor, que assim seja, que possamos em palavras, em ações, por meio do batismo, por meio do ensino, ser e continuar sendo comunidade e igreja de Jesus Cristo. Assim pedimos e agradecemos quando nos unimos naquela oração que Jesus nos ensinou e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.